Boa noite. Hoje, eu e meu grupo iremos falar resumidamente sobre um caso clínico da doença de Parkinson. Meu grupo é composto pela Ana Maria, pelo Edson Andrade e por mim, Igor Gonzaga. CC é um idoso de 78 anos, mora em São Paulo e foi diagnosticado com a doença de Parkinson há 6 anos atrás e tem a diabetes controlada por medicamentos. Devido à pandemia, o caso dele se agravou. Sendo assim, comprometeu mais ainda os músculos dos membros inferiores, já que ele costumava fazer fisioterapia e teve que parar. Ele tem dificuldade na marcha, dores na mão devido ao apoio da bengala, incontinência urinária de esforço, mas ele faz uso de remédio para tal. Ele faz uso da bengala para deambulação domiciliar, porém tem medo de cair e tem pouca confiança em andar mesmo com o auxílio da bengala, característica advinda também da doença. Para a locomoção fora de casa, ele faz uso da cadeira de rodas. A principal queixa dele é sobre a marcha, pois o mesmo relatou que era vendedor e andava por São Paulo inteiro. Ele já faz fortalecimento dos músculos da marcha na academia, na qual ele treinava 2 vezes por semana. Agora eu vou explicar o que é a doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença neurológica progressiva e é causada pela degeneração dos neurônios da substância negra compacta do mesencéfalo, que é a porção responsável pela produção de dopamina do cérebro, que é conhecida como a principal hormônio da felicidade no nosso corpo. Ela traz sensação de prazer e satisfação para nós. A patologia é caracterizada por 4 sinais clínicos essenciais, que é o tremor de repouso, rigidez, bradicinesia e instabilidade postural. Possuem também como características secundárias incoordenação motora, micrografia, embaçamento da visão, disartria, que é a dificuldade na produção de fonemas, edema, cialorreia, que é a produção excessiva de saliva, face em máscara, deformidade de mão e pé, distonia, escoliose, cifose, demência e depressão. Pontos principais da anamnese. A queixa principal do nosso paciente era a dificuldade para andar. No nosso índice de CATS das AVDs, mostra que ele era independente no banho, não recebia assistência, somente recebe em uma parte do corpo. Era independente para se vestir, escolhe as roupas e se veste sem nenhuma ajuda, exceto para calçar sapatos, e até para calçar sapatos ele fazia sozinho. Higiene pessoal, ele vai ao banheiro, usa, veste e retorna sem nenhuma assistência. Ele pode usar o bengala ou o andador como apoio. Ele usa o apoio da parede, né, e a bengala para fazer isso. Na transferência, ele consegue deitar, se levantar de uma cama, ou se sentar e levantar de uma cadeira sem ajuda. Ele pode usar a bengala ou andador. Nessa parte da transferência, ele consegue se deitar e levantar da cama dele, só que ele tem muita dificuldade para fazer isso, então ele faz com a ajuda da bengala. A continência. Ele tem controle do intestino da bexiga, então ele tem incontinência urinária de esforço e é controlada por remédios. Na alimentação, ele consegue se alimentar sozinho, sem ajuda de ninguém. Nem para cortar carne, ou passar manteiga no pão, mesmo que ele faça isso com muita dificuldade. No índice de TINET, que é o do equilíbrio, ele equilibra sentado. Ele consegue se levantar usando os braços. Na tentativa de levantar, ele precisa de mais de uma tentativa. Assim que ele se levanta, nos primeiros 5 segundos, ele fica estável, mas usa suporte ou ele se apoia em algo. Em pé, ele fica com alguma baixa sustentação. No teste dos 3 tempos, ele agarra ou balança e de olhos fechados ele fica instável, desequilibrado. Plano de tratamento. Objetivos. O objetivo primário seria melhorar a marcha no dia a dia em escadas e rampas, também sem bengala e com bengala. O objetivo secundário seria aliviar as dores na mão dominante e fortalecer os músculos da mão. Nossas condutas. Conduta primária. Melhora da marcha. Através de fortalecimento dos membros inferiores, utilizando pistas, otimização da pista com step, pistas sensoriais e esteira com colete suspenso. Conduta secundária. Minimização da dor e fortalecimento dos músculos da mão. No início do tratamento, nós estávamos muito nervosos, mas com a ajuda da professora Patrícia, que nos pontuou e nos deu bastante bronca, nós conseguimos melhorar nossa conduta fisioterapêutica dentro da clínica. Ou seja, melhorou o tratamento do paciente e melhorou o nosso estudo.
No primeiro dia, além de nós nos apresentarmos para o nosso paciente, fizemos toda a parte subjetiva e física da anamnese. No primeiro dia, após a avaliação, o paciente se encontrava em bom estado geral. Nós utilizamos o cicloergômetro para começarmos a intervenção naquele dia. Depois, utilizamos o STEP para realizarmos alguns exercícios de mobilidade dos membros inferiores. Logo após, pensando mais na funcionalidade do paciente, passamos alguns exercícios de força muscular para os membros inferiores, abordando 3 angulações diferentes, de agachamento. E para encerrar a nossa intervenção naquele dia, treinamos marcha sem nenhum dispositivo auxiliar. No terceiro dia que nós nos encontramos com o nosso paciente, que corresponderia à terceira semana de intervenção, nós decidimos manter a conduta da segunda sessão, porém acrescentando algumas orientações para o paciente fazer alguns exercícios em casa, de fortalecimento dos músculos, extensores e flexores da mão. Utilizamos terapia manual, mas em específico a liberação miofascial, já que se queixou de dores na mão devido ao uso da bengala em sua residência. No quarto dia de intervenção, o paciente se encontrava em bom estado geral e realizou uma série de 5 minutos no cicloergômetro. Como podemos notar no vídeo, o paciente teve uma melhora significativa em relação à marcha. Então, nós decidimos mudar a nossa intervenção para exercícios mais funcionais e ativos para o paciente. Realizamos treino de marcha na barra com auxílio de discos coloridos, utilizando eles como referências visuais para auxiliá-lo. Depois, além do treino de marcha, colocamos alguns obstáculos para simular situações do dia a dia e fizemos treinos de subir e descer escadas, orientando ele da importância do corrimão para auxiliá-lo. Nesse dia, o paciente apresentou um resultado satisfatório à mudança de conduta. Após algumas sessões, o nosso paciente ele já tinha intimidade para nos falar alguns certos pontos do que ele gostava e do que ele não gostava, e nós para explicar para ele que mesmo ele não gostando de tal coisa, ele deveria fazer para o próprio bem dele. No quinto dia, o paciente chegou em bom estado geral. Mantivemos a conduta em relação ao treino de marcha, na barra, junto com os exercícios de funcionalidade e o treino de subir e descer as escadas. Porém, como o paciente apresentou uma resposta muito boa aos estímulos que estávamos dando, resolvemos dificultar um pouco para simular ainda mais uma situação real em sua casa. Resolvemos treinar subir e descer as escadas com seu dispositivo auxiliar, a bengala, além de acrescentarmos o treino de subir e descer da rampa, sendo muito eficaz para a melhora do seu equilíbrio e da sua noção espacial. O paciente apresentou um resultado satisfatório aos estímulos novos. No sexto dia, que corresponderia à sexta semana de intervenção, mantivemos a conduta em relação ao treino de marcha na barra, adicionando um deslocamento lateral, junto com exercícios de dupla tarefa. Mantivemos os exercícios de funcionalidade na escada, com auxílio do seu dispositivo auxiliar, e treinamos seu equilíbrio e noção espacial na rampa. Apesar de tudo, o seu César era um paciente que ele tinha muita força de vontade. Então, algum exercício, alguma coisa que ele não conseguia fazer ou que ele não gostaria de fazer, ele parava, refletia consigo mesmo e falava em voz alta: Não, isso é para o meu próprio bem, então eu vou tentar fazer. E ele ia lá e fazia. E ele nunca aparentava estar cansado. E nem falava que estava cansado. Ele sempre ia com muita energia tentar fazer todos os exercícios que nós passávamos. Com este trabalho, percebemos como a fisioterapia é de extrema importância em pacientes diagnosticados com Parkinson, assim como em outros diagnósticos neurológicos. Através deste trabalho, observamos cada detalhe em todas as etapas, desde a avaliação até o momento de elaborar os exercícios, sempre mantendo em mente os objetivos e condutas propostas, como devemos adaptar o exercício de acordo com o nosso paciente, que vai nos informando sobre a dor, sobre o cansaço, etc. Infelizmente, nosso paciente acabou não podendo comparecer nas últimas 3 sessões, pois sua acompanhante, que era a esposa, ficou doente, e logo em seguida ele também. Sendo assim, nós não tivemos a oportunidade de colocar ele na esteira como havíamos planejado no plano de tratamento, para podermos avaliar ele de uma outra maneira, assim vendo a evolução dele sobre o comprimento do passo, a pisada, a postura, a força muscular, o freezing e algumas outras características que ele possuía. Concluímos que a fisioterapia neurológica traz grande aprendizado ao estudante de fisioterapia, e é uma área muito delicada. O Sr. César, ele nos trouxe muitas emoções, alegrias e desafios de aprendizado, e temos apenas que o agradecer pela oportunidade que ele nos concedeu e prezarmos pelo seu bem.